Cheguei, torcedor do Fortaleza, com mais um Fortaleza Cast muito especial, finzinho de ano, a temporada já acabou e a gente veio comentar muito sobre o que rolou durante todo esse ano na equipe do Fortaleza, esportivamente, financeiramente, de todos os aspectos. Vamos dar uma analisada geral e ver qual foi o saldo da temporada de 2023. Já quero aproveitar para agradecer também a companhia de todos vocês que estiveram aqui durante o Fortaleza Cast nesse ano, acompanhando, comentando, deixando o like lá no YouTube, falando comigo lá nas redes sociais, vendo também na telinha da TV Diário, ouvindo no rádio, em todas as plataformas. O Fortaleza Cast está disponível e não é o último do ano não, tá? Tô nesse clima de despedida porque a gente vai fazer um balanço da temporada do Fortaleza, mas também já quero deixar meu agradecimento aqui. E antes de começar o nosso papo, vou apresentar a bancada muito especial que tenho aqui hoje ao meu lado. Por causa dele, né? Uma dupla, não. Que é isso? Não se apequenhe. Não se apequenhe. Essa dupla sensacional. Você disse que não é o último Fortaleza Cast do ano, mas do ano... Do anterior Do meu é. Do anterior é, mas... The Last Dance. The Last Dance. Então é Exatamente. sempre uma honra, né? Ter o Fenômeno aqui junto com a Sempre. gente. Quem me convidou para vir pro primeiro podcast foi o Samuel. Eu participei primeiro do podcast Cearacast. Foi o Cearacast. O último é da Martina, porque ela Tem que ter. se limpou, né, tal. Tem que ter. Tudo bem. Né? Tá certo. Pontos para ela. Pontos para mim, claro, né? Tem que encerrar o ano com chaves de ouro. Antero Neto, muito obrigada Tudo pela bem, Martinha? participação. Um abraço. E André Almeida, estava aqui, né, no último Fortaleza Cast, a gente bateu um papo sobre os 6 anos de Série A. Hoje o papo é mais amplo, viu, André? Isso aí, Martíssima. Prazer estar aqui novamente com você, com o Fenômeno. Conseguiu com a todo mundo agenda, ligado aqui no nosso A agenda dele é Fortaleza difícil, Cast. Ele é complicado. Tive que cancelar ainda Ele já tá... os compromissos Claro, outros. viu? claro, né? Pra Já estar aquela aqui. valorizada, Ele já né? tava falando aqui que vai querer mudar umas datas por lá, viu? É, A não. doutora Se Karine prepara ficou na aí, viu? bronca comigo aqui, mas a gente se resolve depois. Importante estar aqui para falar sobre esse momento de um fechamento de um ano que foi muito positivo, né? A gente vai falar com calma aqui de competição a competição, semestre a semestre, mas como um todo, o 2023 do Fortaleza termina com um saldo, sem dúvida nenhuma, bem positivo. Então, a gente já começa com o André dando o pontapé, que foi um saldo positivo. Acho que todo mundo concorda com isso, certo? Fortaleza, mesmo que não tenha conseguido o título da Sul-Americana, não conseguiu avançar tanto assim na Copa do Brasil, mas ganhou um pentacampeonato, mas terminou novamente o Brasileirão no top 10, o Vojvoda sempre conseguindo esse feito nos 3 anos que ele tá aqui. Então, de fato, no final do ano, vocês acham que o torcedor olha para trás e fala, de novo meu time conseguiu fazer história? Ah, sem dúvida, Marta. O Fortaleza, o torcedor, na verdade, vai ficar muito marcado pela questão da Copa Sul-Americana, né? Claro que o ano poderia ter sido ainda melhor se o título histórico inédito, que seria o primeiro título internacional, não apenas do Fortaleza, não apenas do futebol cearense, mas do futebol nordestino, tivesse sido conquistado. Mas, de maneira nenhuma, isso apaga o que foi a temporada do Fortaleza como um todo. Pentacampeão cearense, chegou até a semifinal da Copa do Nordeste, acabou perdendo para o maior rival, o Ceará, mas num clássico, em que poderia até ter passado. Na Copa do Brasil, o planejamento era de seguir mais adiante, mas acho que o sorteio pesou muito, sei logo de cara cair com o Palmeiras. Foi algo que acabou o Fortaleza levando um certo azar, até digo, e no Campeonato Brasileiro consegue a permanência pelo 6º ano consecutivo, a vaga numa competição internacional, e até muita gente poderia perguntar, o salto que o Fortaleza poderia dar, será que ele foi dado de participar novamente de uma Libertadores, de conquistar um título do peso da Sul-Americana? Essa é uma perspectiva, mas eu acho que o Fortaleza deu um salto. Ele mudou o seu status no futebol brasileiro nesse ano, porque ele termina pela 4ª vez em 5 anos disputando a Série A entre os 10 primeiros colocados do campeonato. Sim. Nos 3 anos de Vojvoda, o Fortaleza foi top 10, ele pegou a primeira página da competição. Ele esteve entre os 10 principais times do país em campeonatos que tem times com SAF, com investimentos bem maiores, e ele consolida a sua competitividade na elite do futebol brasileiro. O Fortaleza hoje ele não começa o campeonato como um time postulante, Luta Vai contra o brigar. rebaixamento. luta Isso. contra o rebaixamento e tal, não. Ele é um time dali, do meio da tabela para cima. Então, é o trabalho mais consistente em termos de anos consecutivos que eu vejo de um time do futebol nordestino. Nem Bahia, nem Ceará, nem Sport conseguiram, na era dos pontos corridos, um trabalho com a consistência, com a competitividade do Fortaleza. O Fortaleza ele não só participa da Série A, ele é competitivo.
ele consegue vencer Bragantino e Santos, por exemplo, fora de casa e encerrar o campeonato com 3 derrotas, 3 vitórias seguidas, perdão, mesmo passando 9 jogos sem ganhar. Então é um time extremamente competitivo e que se consolida. E competitivo não só na Série A, né, André, que você tá falando aí, mas um time que chegou na final da Copa Sul-Americana mostra que também ganhou essa cancha de competitividade fora. Teve muita dificuldade ali no início de competições internacionais e tudo mais, mas dessa vez o Fortaleza conseguiu mostrar essa evolução. Vocês concordam com isso também, que o nível de competitividade do Fortaleza, tanto na Série A quanto em competições internacionais, até mesmo essa hegemonia do time no campeonato estadual, Copa do Nordeste deixou a desejar talvez um pouco nesse ano, mas essa competitividade do Fortaleza, vocês enxergam nessa constante evolução? Eu queria ter participado, porque assim, eu tava pensando aqui como não ser apocalíptico, nem ser tão... Você não consegue, nem né? ser tão polêmico, Vocês né? dois aqui é a dupla Não, mas apocalíptica. o André, pronto, eu tenho até medo. nitroglicerina pura. Mas, assim, eu queria ter participado, talvez, do podcast anterior. Dos 6 anos. Dos 6 anos, porque, de repente, o que eu vou falar aqui se encaixaria mais nele. Inclusive, o final do vídeo vai ficar um link aqui para você acompanhar outra vez, quem tá no YouTube acompanhando. E pode rever esse episódio. Quem tá na televisão, no rádio, enfim, pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube. Porque eu queria falar, primeiro, a temporada, acho que ela é muito boa do time do Fortaleza. A temporada, já que a gente tá falando de temporada, a temporada é muito boa. Você perdeu na Copa do Nordeste, caiu na Copa do Nordeste, mas você caiu pro seu rival, né? Você caiu pro Ceará, né? Um jogo em que é diferente. Você conquista o seu objetivo do Campeonato Cearense, a questão da Copa do Brasil também, ainda teve um asteriscozinho daquele começo de jogo, pênalti marcado, desestabiliza. Sim. Fortaleza ainda vence o Palmeiras aqui, mas não era suficiente, tinha perdido o primeiro jogo lá por 3-0. E no Campeonato Brasileiro foi um campeonato sem sustos. A pior posição do Fortaleza foi o 13º colocado. Isso. 13º, assim. Nem de longe ele flertou assim, com o rebaixamento. Teve um momento que foi aquele jogo contra o Santos, que talvez ele perdesse, poderia ficar perto da zona, ele vai lá e mete 4-0 no Santos e acaba a história, ainda no primeiro turno do campeonato. Mas, assim, para eu não ser tão apocalíptico como o André, e não ser contraditório, assim, a temporada ela é boa do Fortaleza. Mas o Campeonato Brasileiro ele foi bom, mas poderia ter sido melhor. Eu acho que eu fecho o Campeonato Brasileiro do Fortaleza. Foi bom, mas poderia ter sido melhor. Como, Antero, poderia ter sido melhor? Porque aí eu pego, André, o copo cheio. Os últimos anos, né? Eu sei que esse ano teve uma peculiaridade, que ano passado teve G8. Do Campeonato Brasileiro. E aí o Fortaleza conseguiu ficar entre os 8. Esse ano... Mas fez 55 pontos. Fez 55 pontos. Ano passado, esse ano terminou com 54. Isso. Ou seja, em termos de pontuação, foi muito bem parecido. Esse campeonato foi meio doido, né? Esse campeonato foi meio maluco. A gente estava esperando 47 de repente não se livrar. 42 poderia ter livrado. Sim. Poderia, né? Dependendo da combinação de resultados, o Vasco poderia ter permanecido na Série A com 42. Se ele perdesse, se o Santos, como o caso, perdeu e o Bahia tivesse perdido, o Vasco manteria-se na Série A do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Pontuação muito baixa, né? O campeão brasileiro, o Palmeiras, foi campeão, mas com um número de vitórias menor do que o Grêmio, desculpa, que foi o segundo colocado. O Palmeiras venceu menos do que o time do Grêmio, só que o Palmeiras acabou empatando mais, o Grêmio acabou perdendo mais, né? Então essas coisas, eu achei o campeonato muito doido, sem falar do Botafogo. Foi um campeonato que teve mais vitórias e, consequentemente, derrotas. Não Exato. teve tantos empates. Não teve tantos empates. E por isso que tem uma numeração, uma pontuação mais distribuída. Mas, e por isso que eu falei que não dá, eu preciso ter muito cuidado para não ser contraditório, porque o grande objetivo do Fortaleza vai para o 6º ano, claro, quer participar de uma competição internacional e tal, mas o principal objetivo da temporada, ele está na Série A. O Fortaleza tem que fazer de tudo para estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que você vai dizer o seguinte, poxa, mas você terminou em 10º, você está dizendo que não foi bom? Não, foi bom. Mas que quando você pega o copo cheio, né, como eu falei agora há pouco, e você faz um parâmetro com os últimos 2 anos, em que você estava... no primeiro ano você terminou 4º colocado, e no outro você sai da lanterna para a Libertadores América, você acaba criando uma expectativa muito grande de que você, de repente, você pode ter estofo, você tem força para brigar mais uma vez ali para ficar entre os primeiros da Libertadores América. Então, é só mesmo um pequeno asterisco, mas de forma alguma você pode dizer que a temporada do Fortaleza ou que o Campeonato Brasileiro do Fortaleza foi ruim. A temporada foi ruim. De jeito nenhum, né? Fortaleza, ele chega até a Sul-Americana, não conquista por uma questão de penalidades, ele não perde na final, ele empata o jogo, ele acaba sendo eliminado na decisão por pênaltis. Então, na pergunta geral, e a resposta geral é, na temporada, não tem o que falar. Acho que no Campeonato Brasileiro ele foi bom, mas se um torcedor for um pouquinho mais exigente, ele poderia ter sido um pouquinho melhor. Eu acho que o Fortaleza teve chances para isso, né? Tanto que ele termina em 10º,
depois de ter passado 9 jogos sem ganhar. Sim. É sinal de que ele teve um momento que deu também essa perspectiva e em outro momento ele deu uma escorregada e esse escorrego não foi suficiente para ele perder essa condição. Aconteceu com o Botafogo. O Botafogo passou mais ou menos o mesmo período de jogos. Eu acho que até mais. Acho que o Acho que foram Botafogo 13 ultrapassou. jogos. Mas o Botafogo passou. Porque o Fortaleza conseguiu vencer os 3 últimos jogos. Exatamente. O Botafogo não. Botafogo não. Mas o Botafogo não vai nem para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo vai para pré-Libertadores América. E o Fortaleza teve E se tivesse mais campeonato, era perigo o Botafogo nem ir para a Libertadores at all, assim. Se tivesse mais campeonato, ele cairia e eu não sei o que seria do time do Botafogo. Mas eu coloco só essa questão mesmo do comparativo com os últimos anos, mas ir para a Sul-Americana, tá sempre disputando. Acho que é preciso entender também, o Vojvoda falou isso na última coletiva dele, acho que é preciso ter humildade, é preciso... Eu acho que às vezes o torcedor, ele por pura paixão e tá na dele mesmo, né? Ele acaba se empolgando e cobrando muito do time do Fortaleza, quando ele ainda tá... Acelerou muito, mas ele ainda está no processo de consolidação. 6 anos é muito pouco, né? Se a gente pensar que o campeonato vem desde 71, né? Se você pensar apenas 6 anos, é o 6º ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um processo. E o importante do Fortaleza é que ele conseguiu chegar e conseguiu permanecer, conseguiu fixar lá na primeira divisão. Eu ia até perguntar, de todos os campeonatos, todos os aspectos, qual o Fortaleza poderia ter entregado mais um, Antero acabou antecipando aí o... Desculpa aí, Martim. Não, que é isso, é sempre Sintonia, bom que a né? gente... Sintonia. Prosamente. Ele falou da Série A. Você concorda, André, que a Série A ficou devendo? No meu caso, eu já olho assim, eu acho que na Copa Sul-Americana, eu não vejo como ficou devendo, porque como o Antero falou, você também citou, foi uma final que o Fortaleza empatou, deu tudo de si, ficou com a mão na taça várias vezes. Eu não acho que o time ficou devendo alguma coisa. Eu acho que talvez na Copa do Nordeste, eu sei que foi um clássico, mas justamente por ser um clássico, o torcedor talvez fique com aquela amargura a mais, porque o Fortaleza estava defendendo o título, estava contra um Ceará... E era o favorito. Estava jogando contra um Ceará que tinha acabado de cair de divisão, tinha perdido muito poder de investimento, tinha mudado completamente o elenco. O Fortaleza estava todo praticamente com a base mantida do último ano. E acho que perder aquela semifinal ali, eu acho que o Fortaleza na Copa do Nordeste poderia ter entregado mais e chegado na final. O título eu nem coloco em questão aí, mas chegado na final, pelo menos, da Copa do Nordeste. Pois acho que é a competição que talvez você possa olhar pra trás e visualizar que poderia ter ido... Mas aí você olha, pô, é o clássico, né? É um clássico, Mas eu acho que é justamente por ser o clássico. Mas sobre o Campeonato Brasileiro... Aliás, só um adendo. Eu acho que o Fortaleza ficou devendo nos clássicos em geral, no começo da temporada. Ele só ganha um. Só ganhou um, que foi o primeiro jogo da final do Cearense. Que acho que até talvez tenha sido o único clássico que o Fortaleza, de fato, foi superior ao Ceará, né? Sim, exatamente. Pegando o recorte aí, foi o que valeu o título Por isso que eu estadual. tô dizendo, acho que nos clássicos também o Fortaleza acabou... Só teve clássico esse ano no começo da temporada, né? Porque os dois jogaram competições diferentes e na Copa do Brasil não chegaram a se cruzar como aconteceu em anos anteriores. Agora... Então, esse recorte dos clássicos pra mim também... No Campeonato Brasileiro tem um asterisco aí que a gente tem que lembrar também, que o Fortaleza dividiu atenções com a própria Copa Sul-Americana. Vale lembrar que quando chega o momento da final da Sul-Americana, o Fortaleza estava quase se classificando para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Tava em sexto. Ele estava brigando nas duas frentes. Mas aí tem um aspecto também mental, uma frustração ou um baque por não ter conquistado o título. O Fortaleza demora a virar essa página. O torcedor também. E isso acabou impactando diretamente no Campeonato Brasileiro. Então, nos anos anteriores, eu concordo com o Antero. O Fortaleza ele conseguiu ter talvez uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro exclusivamente porque você teve em 2021 uma Copa do Brasil, que você estava dividindo a atenção, chegou até a semifinal, mas eram 2 competições ali que você conseguia gerenciar em paralelo. Nacionais, não tinha tantas viagens longas. No ano passado, caiu da Libertadores nas oitavas, no momento que a própria torcida já dizia, tá ótimo, valeu, foi bom, adeus. Foi ótimo, tchau. Mas vamos focar aqui agora no Brasileirão e você volta às atenções completas. E nesse ano ele vai até o limite, até o último momento, brigando pelo título da Sul-Americana, dividindo ali as atenções e acaba tomando um baque pela não conquista. Então isso acabou tendo um impacto. E acho que poderia ter sido melhor. É que eu acho, talvez André, pela expectativa e pelo começo de campeonato. Exatamente. É porque acontece o seguinte, nos 2 anos, desculpa interromper você, o podcast, né? Sim, é assim. Né? Mais dinâmico.
Desculpa entrar em cima do seu comentário. Nos 2 últimos anos, que a gente pode pegar como comparativo, foram os 2 que ele foi para a Libertadores, ele teve algo extraordinário. Esse ano, talvez, para o torcedor... porque eu estou tentando encontrar a palavra correta para não usar uma expressão que não retrate o que uma parte da torcida esteja pensando. Não é que o torcedor esteja decepcionado, não sei se um pouco de frustrado ou não chegou ao seu principal objetivo que o torcedor imaginava que era a Libertadores, porque você não teve nenhum fato extraordinário. O fato extraordinário do primeiro ano, que foi 2021, foi uma campanha absurda. G4. O G4 do brasileiro, um negócio de coisa de maluco. E a do ano passado foi a arrancada da lanterna. Esse ano foi um time mais estável. Então, Você não concorda que chegar à final da Sul-Americana não seja um fato extraordinário? Eu acho que Os 6 anos de Série A também foram. E aí, esse é o ponto. O extraordinário do Fortaleza em 2023, que eu vejo, é justamente de mostrar consistência. É mostrar a regularidade. O Fortaleza, ele termina entre os 10 principais times do Brasil pelo 3º ano seguido. Pela 4ª vez em 5 temporadas. Um clube que passou 8 anos na Série C, que na Série B já passou sendo campeão e que consegue essa marca num período, pegando esses 5 anos em que foi bicampeão da Copa do Nordeste, em que foi pentacampeão cearense, em que chegou numa final de Sul-Americana, em que chegou numa semifinal de Copa do Brasil, que foi a sua melhor campanha na história da competição, em que consegue quebrar diversas marcas, diversos feitos de nunca ter vencido São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Curitiba, fora de casa e etc., internacional, de quebrar essas marcas e de mostrar a consistência que não é fácil. Nenhum time do Nordeste conseguiu que o Fortaleza mas consegue. Eu entendi o que o Antero quis dizer, porque às vezes o torcedor já se acostumou com essa consistência e pra ele é o normal. Mas eu acho que mesmo assim, esse ano de 2023, cara, o título não veio, mas chegar na final de Copa Sul-Americana, eu achei extraordinário. Eu vou ser o chato porque é só pra jogar a mesa mesmo, não necessariamente eu concordo com isso. Mas talvez esteja passando aí no cara que tá acompanhando aqui o nosso podcast, a pessoa, a torcedora ou o torcedor que esteja acompanhando a gente. De fato, ele manteve essa regularidade. Mas este ano é o ano de maior investimento do time do Fortaleza. E se a gente comparar com esses últimos 3 anos, bem entre aspas, a pior colocação. Ele foi 4º, ele foi 8º e ele foi o 10º. Eu não tô dizendo que é ruim não, tá? Eu não tô dizendo que, poxa, tanto que eu vou ter bem, entre aspas, a pior colocação. Se eu tô colocando aqui no pacote, eu já sei o que é que o André vai falar, mas ele, nos outros anos, ele não chegou à final da Sul-Americana, ele não jogou tanto lá, né? Ele não jogou tantos jogos assim, 78. 78, tá? Muito jogo. Ano passado também foi muito jogo, foi 70. Foi 70. Mas 8 jogos é muita coisa. O que eu tô pontuando é o seguinte, o consumo insaciável, eu já contei aqui, acho que foi aqui no Fortaleza Cast, que eu já fui estudante de de administração, e tinha uma disciplina de economia que é o consumo insaciável, que é natural do ser humano quando você está sempre querendo mais. Então, quando você tinha 10 mil aqui, você foi 4º colocado. Você tinha 20 mil, você chegou na 8ª depois de arrancada. Eu tenho 40 mil, peraí, então eu tenho uma perspectiva maior. Mas eu sei também que tem os outros elementos. Eu queria só deixar a mesa mesmo aqui, que ele teve uma consistência, mas em relação aos últimos 3 anos, com o maior investimento foi o que ele teve em comparação com os últimos 3 anos. Na Série A. Na Série A do Campeonato Brasileiro, aquela colocação mais baixa. Mas o investimento, ele não é... O Ceará, no seu ano de maior investimento, acabou sendo rebaixado. Não, mas com certeza não é garantia de nada. Não é garantia. Não é garantia de nada. É só mesmo... São elementos que compõem, né, assim, a construção de uma campanha, de uma temporada. E dentro disso, entra onde esse dinheiro foi investido. Porque em 2022 a gente viu a janela de meio de ano muito positiva. Sim. Extremamente positiva. Nesse ano, o torcedor já ficou mais na bronca. Porque a gente fez até um Fortaleza Cast sobre isso. Sim, exatamente. Dos reforços que chegaram. De fato, quem entregou alguma coisa foi o Marinho. E deu ainda assim poderia ter sido melhor. O Machuca também nem se fala, que é os 2 que tem mais projeção para continuar no Fortaleza. E aí o Pedro Augusto viveu aquilo tudo, o Tobias
Não, entregou a pior contratação da janela. Pior do que o Chapo, que não jogou. O Chapo foi um pouco foi no antes, começo da né? temporada. O Tobias foi o Fabrício Baiano de 2023, né? Mas o Fabrício Baiano pelo menos jogou, né? Ah, não, Não, o quem não Tobias jogou jogou. foi... É verdade, Quem não jogou foi o Chapo. O Tobias, É verdade. eu acho que ele foi pior do que o Fabrício Baiano, porque ele Também jogou acho. e comprometeu. Comprometeu. O Fabrício, Ele atrapalhou. O Fabrício não comprometia, ele só entrava ali. Era Sabe- grosso e tal, fazia mas... Sabe aquele, se você não quer ajudar, não atrapalhe? O Tobias, ele não ajudou e atrapalhou. E aí eu acho que o investimento do Fortaleza em relação a isso foi bem investido e bem colocado no começo da temporada. Quando ele traz Lucero, Pochettino, o Chapo, enfim, a gente viu que não deu certo, mas eu acho que... O ar-condicionado precisa funcionar aqui nessa linha. Boa. Mas Mas ficou Bruno Pacheco, Bruno João Pacheco, Ricardo. João Ricardo, o próprio Pikachu, O Caleb. que fica de volta, o Caleb. E eu falei, Martim, essa questão do financeiro, né? Porque você pode ter certeza que ano que vem, que é natural, Fortaleza ele vai ter mais dinheiro do que esse Sim. ano e a cobrança ela vai ser maior. Ano que vem, imagina-se, final de Campeonato Cearense, final de Copa do Nordeste, semifinal, brigando mais acima lá da Copa Sul-Americana. Copa do Brasil também. Copa do Brasil, lembrando que Fortaleza, Quartas. este ano, ele já começa a dar a primeira fase da Copa do Brasil, né? Já chega Então, da mais primeira jogo fase. aí pra Tem mais jogo calendário. aí e o Brasileirão, ele também brigando na parte de cima. Não imaginando o Fortaleza, pelo hábito, pelo costume, por mais dinheiro, ele ficando abaixo de 10º colocado na tabela de classificação. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo, eu acho que a Série A do próximo ano, ele vai ter menos vai ter menos equipes tradicionais do que foi a Série A desse ano. Sim, caiu o Santos campeão brasileiro. Você caiu o Santos, você caiu Inédito, né? rebaixamento. Querendo ou não, você tem sempre um Goiás, que é um time que está sempre passeando na Série A, um E duas Curitiba SAFs. que está sempre Curitiba e passeando. América. Isso. O América também. O América adora esse vai e vem, né? Tanto que ele tinha passado um pouquinho mais. Não, no ano passado o América ficou ali pau a pau com o Fortaleza pela última vaga na pré-Libertadores. O América Foi. quase vai pra pré-Libertadores. Foi a primeira vez que ele permaneceu continuamente na Série A. exatamente. Ele sempre ficava nessa Gangorra. Inclusive, se eu não me engano, era até o Mancini, que era o treinador do América, ou já tinha saído. Não lembro, mas... Enfim. Mas Você tem um Vitória, que fazia muito tempo que não disputava uma Série A de Campeonato Brasileiro. Você tem a surpresa do Criciúma. Quanto tempo que o Criciúma também Faz não tempo, jogava uma Série A? faz tempo. Faz muito tempo que o Criciúma não jogava uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Juventude voltando, Tem o caiu Juventude ano passado. Fez um bate-volta, o Atlético Goianiense também fez Também. um bate-volta, né? Mas a gente não vai ter equipes tão tradicionais, pela queda do Santos especialmente, né? E equipes tão consolidadas assim. Eu vejo, por exemplo, um América mais consolidado do que um Criciúma. Sim. Sem dúvida. O América, Sim. o Coelhão, é mais consolidado que o time do Criciúma. Mas ainda assim, para mim, o objetivo do Fortaleza em 2024 é começar a temporada, tem todos esses objetivos, mas ele precisa ficar na Série A do Campeonato E Brasileiro. tem esse ex aí, né, pela frente, que o Penta já foi histórico, já Pois foi é. decisivo. O Hexa quebraria todos os... Eu já dou um spoiler aqui de alguns episódios. Um episódio que a gente vai gravar mais pra frente aí. Mas eu já Produtor? tenho uma opinião formada sobre o Campeonato Cearense. Ele vai ter um peso maior do que a Copa do Nordeste para Ceará e Fortaleza no começo do ano. Basta Acho que ver. esse ano não teve, não, também? Teve. E pelo título do Fortaleza ele vai ter mais ainda, porque É. o Fortaleza conquista o pentacampeonato inédito, mas o Ceará ele tem um pentacampeonato. Não Aí fica penta. naquela. Ninguém nunca foi ex-campeão estadual. E aí a cara do Voivoda, né? Ninguém E o nunca fez Fortaleza isso pode aqui, ser. pois eu vou fazer então. Então eu acho que também eu concordo com você nessa, André, de que o Campeonato Cearense no ano que vem ele tem um valor absurdo assim pro Fortaleza. Basta Sempre recordar. tem, né? A gente sabe disso, o Marcelo Paes sempre deixa claro que é um campeonato muito importante. Mas dessa vez eu acredito que possa ser até mais importante do que o desse ano de 2023. O Marcelo Paes sempre fala isso, do lado do Fortaleza é muito claro esse objetivo. O próprio Voivoda, nas suas últimas entrevistas coletivas, quando ele faz o balanço do ano, ele sempre destaca o pentacampeonato, ele sempre fala que era um objetivo Sim. que era importantíssimo e que o Hexa, obviamente, vai ser também. E sei que estamos no Fortaleza Cast, mas abrindo um parêntese aqui com a permissão do torcedor, porque tá dentro do contexto. Recentemente, o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, disse que o Ceará tem obrigação de vencer o estadual. Palavras dele. Esse Obrigação. estadual Então, vai pegar traz um fogo. peso muito maior também Com certeza. pro próprio Ceará e pro campeonato como um todo. E aí, Então, André, consequentemente, dá ao Fortaleza uma responsabilidade da preparação para 2024. Se o Cearense ele vai ser tão importante, se a Copa do Nordeste, do mesmo jeito também que você quer retomar a hegemonia. Copa do Brasil, questão financeira, você vem desde a primeira fase. Copa Sul-Americana, como disse o próprio presidente Paes.
quando você está disputando, mais oportunidade você tem de ser campeão. Então, você jogou uma vez, chegou à final, se joga outra vez, uma hora, você conquista. E o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai precisar se preparar para isso. Se ele tem tantos objetivos importantes no ano, ele precisa, de repente, se preparar mais do que foi 2023. Ou então ele vai ter um final de temporada, como a gente viu agora, que claramente o time estava extenuado. O Fortaleza não passou, Martinho me corrija se essa informação estiver equivocada aqui, que eu até anotei aqui, mas não sei se é esse bem o número. Fortaleza não teve em 2023 mais de 11 dias entre um jogo e outro. E olha o que foi na data FIFA. Esse intervalo maior foram nos períodos e essa última data FIFA E essa última data FIFA nem isso ele teve. Ele jogou porque tinha jogo atrasado. Então acho que o Fortaleza não teve mais de 11 dias ou 12 dias entre um jogo e outro. Não tem. Sem falar que o time que mais viaja, percorre os maiores deslocamentos dentro do Brasil e teve viagens para fora. A final da Sul-Americana, por exemplo, Fortaleza desce lá para Punta del Este. Isso, André. Para jogar contra a LDU. Sabe o que é que eu sou favorável? Eu sou muito favorável, porque tem muita gente que diz o seguinte, não, começo de ano é natural, quando se for entrevistar o Paz, de repente pode ser que o Paz pinte aqui até o final do ano, né? No Fortaleza Cast aqui. E aí a Martinha certamente vai perguntar, Paz, e quais são os planos para 2024? Tem gente que é favorável que se fale, tem gente que é favorável que não se fale. Eu quero ser isso, eu quero ser campeão disso, eu quero meus objetivos do ano. E eu sou muito favorável que se fale, mas que se fale dentro da realidade. Acho que o país ele é muito realista. Ele é muito realista. Porque tem muito presidente aí que, por exemplo, quando começa o Campeonato Brasileiro, que abre o Campeonato Brasileiro, nós vamos brigar para ser campeão. E claramente o time não tem a menor chance para brigar para ser campeão. O torcedor do Fortaleza nunca vai ouvir o Marcelo Paes falando isso. Mas tem presidente de outros clubes aí, que é mais quebrado que arroz de terceira, mas diz, não, a gente vai lutar para ser campeão. O presidente do Santos, no início do Campeonato Brasileiro, acho que ele falou que o objetivo era brigar, era Libertadores. Sabe? Santos não tinha a menor condição. Então, vender uma ideia pro torcedor. Claramente. Uma ilusão. Uma ilusão. Então, eu acho que quando há esse momento, é aí onde o dirigente se complica. Que é aí onde eu acho que o Fortaleza poderia entrar. Diz, pessoal, eu sei que o torcedor, ele é a paixão. Eu não tô pedindo pro torcedor, quando observar o seu time perdendo, dizer assim, tranquilo nada. O torcedor, ele não vai achar tranquilo nunca. O torcedor, ele quer que seja campeão cearense da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. Quer que seja campeão de tudo. Do torneio da PSDEC é para ser campeão também. A assessoria tem que ganhar lá do time. Mas eu acho que o dirigente... A imprensa não estão levando nada. Levando nada. O dirigente, ele pode chegar... Eu acho que eu faria isso. Se eu sou na pele do dirigente, eu faria isso. Pessoal, nós temos isso, mas os nossos campeonatos prioritários são esses e a gente pode buscar outros, porque, cara, não dá. Ou então o Fortaleza vai se preparar para fazer 3 times mesmo. 3 times valendo. Aí você quer, não dá, porque tem a questão financeira. Por mais que você tenha um financeiro mais robusto, mas, cara, é uma gangorra que você precisa ter Muito difícil fazer essa gestão. E esse final de campeonato do Fortaleza, os caras estavam se arrastando em campo. Contra o Bragantino, João Ricardo foi substituído com câimbras. O Guilherme não conseguia nem correr mais. O Guilherme substituído por câimbras. Exausto. É muito jogo, é muito complicado. O Alex Santiago ele já falou em uma coletiva que teve recentemente que eles vão investir mais em logística, em voos fretados não só para competições internacionais, que a maioria dos voos da Sul-Americana fora aqui do Brasil foram fretados, até mesmo dentro do Brasil, América Mineiro, Corinthians e tal, e que isso também vai entrar para o Campeonato Brasileiro, eles vão investir também nesses voos fretados no Brasileirão. Porque, enfim, jogo no sul do país é sempre muito complicado, porque é muito difícil ter voo direto. Você vai pra Criciúma, tá? Exatamente. Então são... Aí o cara diz assim, mas o Criciúma também não vem? Mas o Criciúma vem 2 vezes. Aliás, virar 3 agora, né? Que eu tenho o Bahia... Tem o Bahia, o Vitória e o Fortaleza. E ainda, de Salvador pra cá, você tem 1 horinha e 10 de voo ainda. Você tem uma distância, exemplo, porque a gente tá muito em cima do mapa. Então, o Criciúma, que eu peguei como exemplo, o Inter, o Grêmio, eles vêm pra Fortaleza uma vez. Eles vêm aqui, bateu, voltou. O Fortaleza tem que fazer essa viagem toda semana, praticamente. Semana Menos quando for aqui, Bahia e Vitória, que é mais... Até que em uma semana, agora na última semana do ano, o Fortaleza vai pra Bragança pra jogar contra o Bragantino, volta, joga contra o Goiás. E volta pra São Paulo pra encarar o Santos. Então ele teve que em uma semana ir, voltar, voltar do mesmo estado do estado de São Paulo,
E ainda teve um jogo em casa no meio, a O logística negócio é cruel. complicado. O Julião cara pode- sofre lá, viu? O cara pode estar dizendo assim, não, mas os caras vão de avião, ficam nos melhores hotéis, aquela coisa toda. Mas é porque no esporte de altíssimo rendimento, Tem que ser assim. qualquer coisinha faz a diferença. Eu diferença. lembro muito, fazer uma analogia aqui, da época dos trajes tecnológicos da natação. Não sei se vocês vão lembrar, foi quando eles começaram a utilizar aquelas roupas coladas, né? Sim. Que eles porque, assim, pra você ter uma ideia, os nadadores, eles depilam para que não haja um mínimo atrito do pelo na água. Na água. E eu faço a analogia do esporte de alto rendimento. O pelo. Você vai dizer assim, mas peraí, o cabelo, o braço do cara ele é todo depilado para que o cabelo não interfira em 0,000 do tempo Exato. do cara, porque é um esporte de altíssimo rendimento. E os trajes tecnológicos, né, tanto que hoje as federações, enfim, a Federação Internacional, ela divide muito assim, na época dos trajes tecnológicos o tempo foi esse, na época, porque eles retiraram. Porque os caras estavam batendo muito os recordes anteriores, porque os trajes tecnológicos davam muita vantagem, porque o deslize dentro da água era maior. Era o deslize de 0,5 segundos, 0,4. Mas que faz a diferença. Então, no esporte de alto rendimento, um dia a mais de viagem, um dia a menos de viagem, Exatamente. chegar mais cedo, chegar a horas, mas faz diferença. Tem destino que não tem voo direto, por exemplo, para Santos. Teve que ir para Guarulhos, de avião, de Guarulhos, tu vai de ônibus, que também já é outra... Enfim, tudo faz diferença no final do dia ali, tudo quando chega esse período de final do ano, a conta é grande. A gente já falou um pouquinho aqui sobre onde que o Fortaleza podia ter entregado mais, onde é que ficou devendo, e o momento assim que vocês lembram de auge dessa temporada do Fortaleza. Foi chegar na final da Copa Sul-Americana? Foi o pentacampeonato? Qual é o que pesou mais assim de extraordinário do Fortaleza? O auge do time em 2023. Cara, o auge é a final, as finais. Mas eu queria, você me permite? Uma licença poética? Claro! Tem um jogo, esse ano eu narrei menos do que o Fortaleza jogou. Eu acho que eu narrei 72 jogos no ano. Foram mais que eu não contei o da televisão, contei só rádio. Sim. Só rádio 72. Teve Taça das Favelas, então não contei, mas acho que eu devo ter narrado quase 80 jogos ali, mais ou menos, no ano. Mas teve um jogo do Fortaleza, esse jogo me marcou muito. Eu narrei bastante jogos do Fortaleza no ano, mas eu lembro daquele jogo Fortaleza e Fluminense. Também. Em que, cara, o Fortaleza ganhou de 4-2. Foi. Poderia ter sido 8. Fora o baile. Cara, o Fortaleza jogou muito naquele jogo. O André tem uma memória mais privilegiada, ele vai lembrar de outras boas atuações. Contra o Grêmio, quando ele jogou com o time alternativo, também foi um bom jogo. Mas foi um empate, né? Não foi... Mas chamou atenção porque era um time reserva, né, digamos assim. Mas e o Moisés jogou muito, né? Aquele jogo contra o Fluminense. Ele fez 2 gols, ele estava... E eu acho que foi uma das atuações que eu vi, uma das melhores atuações do Moisés com a camisa do Fortaleza, se não a melhor. Aquele gol que ele arranca, sim. O André, né, que vai ser... Não se perca pelo nome, esse é bom jogador. ele tenta... O Moisés arranca, ele tenta acompanhar, ele não chega. Fica pra trás. Ele fica... E o Moisés tá conduzindo a bola. Eu também lembro muito desse jogo, Então, quando eu relembro, assim, momentos... Tirando o pentacampeonato, as finais, tudo isso, quando eu lembro de um jogo, assim, eu concordo com o Antero. Eu acho que esse contra o Fluminense. E, claro, a semifinal contra o Corinthians, o 2-0 na Arena Castelão, também eu acho que foi um jogo que marcou, assim. Mas esse 4-2 foi... Eu estava lá na Arena Castelão, o gol do Moisés foi na minha frente, assim, aquele da arrancada. Tava com a bota prata? Não. No Castelão, ela não... Ela não é propícia pra Arena Castelão. Eu digo que até o jogo da ida contra o Corinthians fora de casa, foi o Fortaleza jogou muito bem. Muito bom. Pelo contexto, encarar um adversário do peso do Corinthians numa semifinal de competição internacional na casa deles, estádio lotado, onde o Corinthians historicamente é muito forte. Fortaleza saiu na frente, acabou tomando um empate, mas teve oportunidade de vencer o jogo, foi superior naquela ocasião. Então ali era um carimbo também de como o Fortaleza vinha forte, vinha competitivo. O América Mineiro ter vencido fora de casa, metendo 3. Passeou. Já encaminhou a classificação no jogo da ida também, foi mais uma partida. Então teve muitos momentos marcantes aí. Eu ficaria com as finais, né? Porque realmente foi o auge. Se eu sei que o torcedor, quando falo da Sul-Americana, tem muitos que ficam, não fale não, aquela coisa. Mas, cara, o dia do jogo, ele foi muito a atmosfera, tudo que envolveu. Até mesmo antes do dia do jogo. No momento que o Fortaleza garantiu a vaga na final, já mudou, assim, tudo foi muito... Um clima muito diferente, né? Um clima inédito mesmo, uma coisa que nunca aconteceu antes. Mas se fosse pra escolher, assim, botar na balança, a gente pegando esses 2 momentos que
o que pesou Não, mais? cê- Chegar cê na quer- final ou Você pentacampeonato? quer que escolha um momento Não, e que agora- ele seja... Agora eu quero que... Peguei aqui e coloquei específico esse dia. Assim, escolher um dos dois. Não tem e você jeito. quer que seja um momento, uma lembrança de alegria pro torcedor. Quero que você diga qual foi o que pesou mais pro Fortaleza em 2023. Mas o que O pesou... que é mais Penta marcante? cearense ou chegar na final da Copa O que é mais Sul-Americana? marcante? Não, sem Que é dúvida, mais a maior importante? alegria do torcedor no ano foi o Penta. Mas, por exemplo, Mas o dia que eu acho que ele tá aqui a, mais vivenciou uma André expectativa não foi a consegue, final da né, Copa cara? Sul-Americana. daqui a 30 anos, quando você tiver com seus cabelos brancos, sendo CEO de uma grande empresa, Oh, com o Andrezinho. Do O Andrezinho, consultório de Marifacas. o Andrezinho. os três O já. Andrezinho já, um monte de menino do olho azul. Aí a gente, quando a gente estiver sentado na mesa de um bar, e a gente, lembra do... Você não estaria, né, Antero? Não, eu sou um ótimo arroz, eu acompanho. Ele acompanha. Mas 2020, aí a gente vai lembrar, cara, 2023, né, cara? Aí 2023, a gente vai lembrar logo de quê? Cara, teve a final da Sul-Americana ou... Cara, o Mas Penta vamos do- ver se você O me peso ajuda. histórico. Ajudo. O que é que eu acho? Cara, eu acho que a final da Sul-Americana. É mais marcante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a final da É Sul-Americana. mais marcante. É Agora, porque ela é doída. é ela é- exatamente. ela é Por isso que eu sofrida. falar, você quer que eu diga uma lembrança, a melhor lembrança que o torcedor peso teve no na ano? balança Pra quando mim, você o for peso colocar é a o final que é da que Sul-Americana. pesou Você chegar na mais. final de Sul-Americana, Sul-Americana é- ou pentacampeonato? Não, na final de Sul-Americana você tem uma relevância inédita, um contexto aí. O Penta também foi inédito pro histórico. Fortaleza, né? Foi, mas Mas tinha boa advogada, viu? a nível internacional, a primeira vez que um time do Nordeste chega a uma final de competição internacional. Então tem alguns aspectos aí que eles são extremamente relevantes. Mas é por isso que eu digo, o que tem maior peso, o que eu acho que... Pronto, antes de cada um dos jogos, antes da final do Penta, o torcedor acordou no dia da final do Campeonato Cearense, o torcedor acordou no dia da final da Sul-Americana. Acho que a expectativa, a Da ansiedade, Sul-Americana, a atmosfera era mais pra Sul-Americana. Mas um você não conquistou e o outro você conquistou. Então a lembrança mais positiva, Sim. talvez o momento de maior alegria que o torcedor tenha tido no ano, tenha sido o O Penta. pentacampeonato. Deixa eu pois fazer a venceu. pergunta, então. Qual foi Diga. o momento mais marcante do Fortaleza em 2023? Era justamente isso que eu estava perguntando. Porque eu coloquei em outras palavras. E o pra André ver. ficou em... Não, mas é o quê? No podcast passado eu perguntei o que foi. E, André? Se preferia um título da Sul-Americana ou 10 anos de Série A. Aí o Lucas, o torcedor que tava aqui, respondeu na hora. Eu falei, tá acabando, viu? É pra responder na hora, o Lucas. Eu prefiro os 10 anos. O André, não. Mas peraí. Vamos ver Você que não deu sei os o quê. dois Não, lados. André. Aí eu perguntei pra Marta, pronto, agora eu respondi aí você. Não, mas aqui aí quem ela, manda sou eu. Eu não vou Aí ela- responder. Acabou o podcast. É demais. Não, mas eu acho que o mais marcante... que é complicado, cara, porque o resultado... Mas eu acho que o mais marcante pra 2023 do Fortaleza é a final da Sul-Americana. É a final da Sul-Americana. Ainda vou Eu também acho que é a colocar... final da Sul-Americana. Ainda vou colocar uma pimenta aqui, um molho aqui na nossa discussão. Diga. A Seja gente fala de apocalíptico, né? de Sim. feito marcante, a gente fala de algo que você vai lembrar daqui a 30 anos, o que é que entra pra história. Mas para o Fortaleza hoje, vocês perguntaram o que foi mais marcante. Sim. Isso. Para o Fortaleza hoje, para o projeto esportivo do Fortaleza, para a sustentabilidade e a continuidade do projeto, Ele tem que ser do contra, né? o mais marcante, Série A. o mais importante é a permanência pelo sexto ano seguinte na Série A. É isso. verdade. É isso que dá sustentação para... Mas aí é o tudo. que entra naquilo que o Antero trouxe no começo do programa. É a constância, mas que acaba que, quando a gente for lembrar, eu acho difícil que a gente lembre, coloque isso, entendeu? Em evidência, cara, mesmo que eu concorde contigo. 2021. Mas é a maior, Que talvez a maior tenha sido chancela Sim, de trabalho sim, concordo. é essa permanência Mas no é aquela G10. coisa, tipo, sabe? 2021, quarto colocado. Quarto colocado. 2022, que arrancada aquela, né? 2023, Final da Sul-Americana, é a primeira Final da coisa que vem à Sul-Americana. cabeça. acho que é a primeira coisa que vem à cabeça. Sim. Exatamente, Mas que não- é nesse peso, entendeu? Não diminui. Não, certamente, eu concordo que foi o principal, assim, em questão de dar esse carimbo de o Fortaleza hoje é um time de Série A e ele se provou assim, e é isso, e dá a base para todas essas outras coisas que a gente tá falando, tanto do Cearense, também da final da Sul-Americana, enfim, e tantos outros. E tantos outros, Tantas outras conquistas. E agora vamos falar de individualidades. Vamos. Em 2023, se fosse para destacar uma peça Ah, do é fácil. Fortaleza. Fácil? Fácil. Pois então, fala aí. Eu tô igual o passe e repassa. Não, eu não sei, não, torta na cara. O principal destaque do Fortaleza em Principal 2023, destaque para você. Caio Alexandre.
André concorda também, que Concordo. eu sei. Concordo. É. Com a menção honrosíssima Sempre, né? a Ei, Juan Martín Ele Lucero. não consegue, Lucero, cara. André. Lucero. Achou? Não, Não, eu eu ia concordo colocar que é o eles Caio, dois. mas Eu ia eu colocar- faço. O Lucero merece a menção. Pra começar, o Lucero fez o gol de 6 milhões de reais, né? Sim. Ele fez o gol que colocou o Fortaleza no G10, na verdade. Sim. Se o jogo termina empatado contra o Santos, o E Fortaleza que era o gol? 11º. Um golaço. Ele foi artilheiro do Fortaleza na temporada, 24 contribuiu gols. também com assistências. Uma temporada excelente do Lucero. Marcou gol em todas as competições. Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Teve uma contribuição ia relevante em perguntar momentos também decisivos. Fez gol na final do Penta. Desculpa. Fez gol na E final também do a Penta. final da Sul-Americana, o gol E foi também dele. na final da Sul-Americana o gol foi dele. Eu ia, desculpa interromper, André, que eu ia perguntar também qual foi a melhor contratação, mas acho que nem precisa, né? Fica do ano. Não precisa, foi o Lucero. Foi o Lucero. Exatamente, aí já entra Com no que mais você uma tá menção falando. honrosa ao Caleb. Ai, cara, aí é O difícil. Carlos Alexandre chegou esse ano ou ano passado? Do ano passado. Ano passado. Ele Eu sou muito permaneceu. ruim de Ano data. passado, Sou foi, muito no ruim meio de do ano passado. Inclusive, ele fez gol Ah, contra foi o do meio do ano Flamengo. passado. Isso, fez O gol contra o brasileiro no ano passado, Flamengo, 3 a 2, exatamente. Pedro Cara, mas fez dois vocês gols. estavam falando de nomes. O Fortaleza teve. Como ele jogou muito, ele teve bons jogadores em momentos interessantes. Teve um momento da temporada, o Moisés, Teve o Moisés no começo da temporada. Caleb no final da temporada. Sim. O Lucero, o André fez uma grande acho que o defesa dele. Lucero foi o- Tite jogou muito na Aí temporada. ia chegar a Tite. Tite. Jogou muito na temporada. Bruno Pacheco sempre Teve regular. momentos que o Zé Wellison jogou muito. Teve momentos, assim, teve partidas que o Zé Wellison... Principalmente, até Foi mesmo bem- antes da lesão do Hércules, às vezes, principalmente ele na Sul-Americana, ele apareceu, ele Muito. começou como reserva e Exatamente, fez gols depois ele ganha a importantes. titularidade. E entrega muito também, depois que o Hércules se lesiona e ele vira titular de fato. Guilherme, importantíssimo na campanha da Sul-Americana. Que a gente Sim. tá dizendo que o maior feito, a maior lembrança de 2023 vai ser a final da Sul-Americana. Se não fosse o Guilherme, o Fortaleza não teria chegado lá. Guilherme é muito amo e odeio, né? Ele é muito amo e odeio, né? A gente comenta, ele tem uma aura meio Robson. Tem. De- Ele é meio destabanado, mas faz gol, né? Exatamente. Passa Importante errado, demais. tá, mas... Ele foi o artilheiro do Fortaleza na Sul-Americana, ou o Lucero Foi- chegou a empatar com um gol na final. Eu não tenho... Mas até a semifinal era o Ele Guilherme era o artilheiro, isso. Ele tava ali e também líder em participação. Ele deu muita assistência importante também pro gol do Zé Wellison Zé Wellison contra o Libertad. Fora de casa. Fora de casa, a Jogada vitória. toda dele. Exatamente. Então, ele apareceu em momentos importantes também, o Guilherme. Mas Ele tava fez gol falando em todas as fases do- de mata-mata. do Caio, Ele fez gol, menos Sim. na final, né? menos na final. Falando do Caio, o Caio, ele teve essa constância até o final da temporada. Ele Ele deu uma escorregada. Deu uma escorregada. Deu. Diminuiu. Mas de maneira nenhuma apaga a temporada Não, que ele fez, eu concordo jamais, com o Otero. Acho que se jamais. for pra escolher um cara que foi... Quem foi o melhor jogador do Fortaleza no ano, 2023, eu fico com o Caio Alexandre. Também. Então a gente já definiu aqui Sigo. por posições, então, do campo, né? Na defesa, o Tite? Pra mim, o destaque foi o Tite. Tite. Jogou Nada. Com muito. menção honrosa quem? Ah, Bruno Pacheco. Pachequinho. Pacheco jogou demais. E o Brits? Brits também foi muito bem, mas ele a fez gente gol tem que escolher contra. só dois, né? Cara, por isso mas fez gol. eu sou Eu tinha o muito... outro, Era só pra, o pra Tinga. escolher né? só Não. um. Não, pode sistema ser um e defensivo, uma menção então. honrosa. Regra André Olha Almeida. aí. Regra André Almeida, É acabou de porque inventar aqui nós aqui. fugimos do óbvio. Do obviedade, não. A obviedade não pertence a este ambiente, a este Pra podcast. mim, na zaga, Tite, menção honrosa a Tinga. Eu concordo com o Antero. Cara, o Tinga é impressionante, cara. O Bruno Pacheco foi muito bem, Tinga, Muito mas bem, o mas- Tinga também vai muito bem na Cara, função dele e ele tem a aura, ele Ele tem um uma coisa negócio, assim, ele é decisivo. com gols decisivos. Sabe, ele É verdade. tá todo mundo, aí ele tá lá. Ele, não Sim. sei, cara, ele tá lá, o Tinga Ele tá sempre lá. aparece. Ele sempre tá lá. Sim. Bate um desespero, o Tinga tá lá. E, às vezes ele erra, tal. Tanto é o ser humano, né? Mas eu faço uma menção honrosa aqui pro Tinga. Tanto é que nas cobranças da final da Sul-Americana, alguém falou assim, fiquei com medo do Tinga perder o pênalti. Eu falei, o Tinga era o que eu menos tinha medo que perdesse esse pênalti, porque ele não pipoca em decisão, ele sempre aparece decisivo e realmente, né? Então eu concordo com a minha menção honrosa seria pro Tinga na defesa. No meio campo a gente já destacou o Caio como, inclusive, Uhum. do time inteiro, o melhor jogador do Fortaleza, e a menção honrosa no meio campo seria pra quem? Caleb. Tu coloca Caleb como meio campo, né? Porque ela eu acho falou meio campo ali. o auge foi dele meio- foi no meio, né? É como Esses um últimos 10, jogos. né? Setor ali. Como um 10. É. Meio campistas. Meio Entre campistas. volantes e meias. Então, Isso. vou seguir o voto do relator. Caleb. Fez o gol do Penta. Caleb. Gol do Penta. Gol do Tá Penta. na história. Ele tá na história do Fortaleza. Com O certeza. passo do Tinga. Tá vendo? O Né, ele Tinga, tá lá, o ele Tinga tá lá. puxa a aura O Caleb tá na história do Fortaleza. Até no nosso Jogada Segundo Tempo, tivemos uma discussão
outro dia com o Wilton Bezerra e eu falei Sempre sobre o Caleb. discutindo, né, cara, com o Wilton. Sempre. E que o Caleb já tá... Duas posições, dois pensamentos. Primeiro que ele já tá na história do Fortaleza, pelo gol que ele fez, indiscutivelmente. Sim. Segundo que ele já se pagou. Acho que o Caleb já se pagou. Na Você- primeira temporada dele. E ele ainda vai ser, não tô dizendo que agora, mas futuramente negociado. Tem 23 anos, cara muito novo, tem mercado. E acho que vai render bons frutos economicamente aí pro time do Fortaleza. Vai dar um retorno maior do que o Fortaleza investiu nele. Mas aqui eu acho que ele já se pagou. Ataque. Luceiro. Cara, ataque, já tava pensando enquanto o André tava Você falando. sempre à frente do seu tempo, né? Não, mas Antônio? eu tava prestando atenção no que ele tava dizendo, mas eu tava aqui pensando, cara, porque a menção honrosa, eu não sei pra quem é que vai, não. Me ajuda aí. Tá difícil de nivelado por baixo ou por cima? Por baixo? Eita. Cara, Por baixo, assim, eu não posso dizer por baixo como fosse perna de pau, entendeu? Mas eu tenho um senão com o Guilherme. Eu acho o Guilherme muito instável. Eu não colocaria o Guilherme, mesmo sendo decisivo e Esses importante gols, e tal, mas eu não colocaria menção como um honrosa pro Guilherme, todo, não. É. Né? Assim, acho que ainda ficou devendo alguma A coisa. gente pode botar o Moisés? Eu pensei nele. eu pensei no Moisés. Aí o Marinho também, esse cara. Eu acho que também Não, não. Pikachu. Pikachu. Jogou de 78, ele deve ter jogado 75. Foi o que mais jogou. Né? com a cami- com- no Certeza ano. que ele vai jogar. Se eu sou o Pikachu, eu tô tranquilo que eu sei que o Voivoda vai colocar Vai ele me pra colocar. jogar. Alguma hora ele vai me colocar. E ele não se contunde, né? Não, O cara aí que ele se joga o cuida, o jogo. cara Exatamente, cara. fisicamente muito bem. Não Eu fico sei. com o Moisés. Apesar da participação dele ter sido mais curta no ano, mas o período em que ele esteve, ele teve um impacto muito grande. Sim. Até por essa lembrança que o Antero falou do jogo do Fluminense. O jogo contra o Fluminense, ele simboliza isso, mas aquele início de campeonato como um todo do Moisés foi muito bom. Foi. Ele não. tava jogando bem demais. E é porque ele se lesionou no comecinho da temporada, No né? comecinho foi. No No primeiro primeiro jogo jogo do ano contra o Iguatu. Contra o Iguatu. E o Moisés sempre foi muito cercado de dúvidas. Pelo histórico dele, né? Vinha da Ponte Preta, Sim. não era aquele jogador que tinha estourado ainda. Mas era sempre assim, não, tem o Moisés, tá bem demais. Mas na hora que contratar fulano de tal, na hora que contratar o Pedro Rocha... E ele sempre... E ele ela ganhava posição. Foi lá ganhar a mesma coisa do Tinga, né? Entra treinador, sei que o Voivoda vai pro quarto ano, quarto ano, comandando o time do Fortaleza. É o quarto ano. Mas passa o Tinga tá lá. Passa o treinador, Rogério Ceni, ele é lateral, não é ala, mas ele tá lá. E o Moisés, ele ganhava a posição titular dele, né? Então acho que fica fechado. Acho que Fechou. menção honrosa também para Moisés. Grande Moisés. E, para finalizar aqui, vamos falar do trabalho do Voivoda em 2023. O Voive. O Antero já Para os mais falou ali. Voive para os mais íntimos. Conseguiu entregar o que se esperava? Sim. O Marcelo Paes sempre diz, o Voivoda, como era que eu ia demitir o Voivoda? Em 2022, ele falava. Como que eu vou demitir o Voivoda se o cara entregou absolutamente tudo que a gente pediu? Acho que em 2023 ele também seguiu à risca essa frase do Paes. Foi mais um ano muito bom do Voivoda, mais um ano coroado com título. Vai ficar essa questão da Copa Sul-Americana, a gente volta para isso, mas indiscutivelmente ele deu mais mostras, mais provas da qualidade que ele tem como treinador, da gestão de grupo, da inteligência tática, da capacidade de montar o time competitivamente, mesmo tendo a dificuldade de superar essa logística, a questão física, e é um dos melhores treinadores do Brasil. Acho que hoje a gente tem o Tite voltando a trabalhar agora no Flamengo, mas é um começo de trabalho ainda. Eu só coloco o Voivoda em termos de trabalho atrás do Abel Ferreira do Palmeiras. Que o Abel Em mais um ano. Eu não falo só do 2021 ou do 2022. Sim. Acho que o 2023 dele também o credencia. O Renato fez um trabalho muito bom no Grêmio, levando a um vice-campeonato, mas tendo um Luis Soares que carregou o time nas costas em vários momentos. Você teve um Filipão no Atlético Mineiro que conseguiu uma arrancada muito relevante, mas com uma participação menor na temporada e um começo bem complicado. Você teve... O Luiz Castro fez um grande trabalho no Botafogo, Sim. mas que foi interrompido, porque ele saiu, não deu sequência. Então, quem você vê de ponta a ponta, a maior audiência, e a capacidade de conseguir demonstrar um trabalho consistente, constante, apresentando bons resultados, foi o Voivoda. Eu concordo com tudo que o André... Faço Ctrl-C, Ctrl-V. Mas...
Mas eu queria só fazer um complemento sobre a importância da Vojvoda. Quando o Rogério Ceni saiu, ele teve 2 saídas, né? Especialmente na segunda, porque ele sai a primeira... Porque ele sai de fato. Aí o Fortaleza tenta 2 treinadores que não dão certo, né? Aí ele volta... Na primeira foi só o Zé Ricardo e ele volta. Depois do Zé Ricardo. Aí depois que... Na segunda que ele sai tenta o 2, Chamusca e o Anderson, vem o vem o Moreira, depois Vojvoda. o Anderson vai embora. Mas nas 2 vezes que o Rogério saiu, o Fortaleza, o torcedor se perguntou o seguinte, cara, e agora? Quem é que vai treinar o Fortaleza? Quem é que vai comandar o Fortaleza? Você ficou dependente do modelo, né, do protagonismo. E esse discurso ele vai ser mais intenso e a dificuldade ela vai ser muito maior quando o Vojvoda deixar o time do Fortaleza. Eu também acho. Não sei quando ele vai deixar, mas... Você acha? Muito. Eu tenho um pensamento meio apocalíptico. Eu sei do trabalho que é super profissional da diretoria do time do Fortaleza, né? Capacitados. Fortaleza está indo para um novo momento agora da SAF. Vai ser uma outra história, vai ser um outro olhar, né? Assim, uma outra forma de trabalhar. Nem acho que vai mudar tanto, assim, porque são as mesmas pessoas. Sim. Mas é uma outra forma agora de enxergar o futebol do clube. Mas eu coloco, André, do sucesso do Fortaleza, eu coloco 70% para mais na conta do Vojvoda. Muito, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Eu concordo com você, eu acho que a comparação ela vai existir inevitavelmente. A questão é porque o próprio Vojvoda, ele meio que desmistifica aquilo de que o Fortaleza precisaria de um cara, o que na época era o Rogério Ceni, porque se imaginava, quem é que vai substituir o Rogério Ceni, quem é que vai conseguir, etc. E quando o Vojvoda consegue o sucesso que teve, você fica naquela, poxa, nós já tivemos um pensamento anteriormente de que tinha alguém que era muito difícil de ser substituído e foi substituído e veio alguém muito bom. Mas então nós conseguimos muito bom, é encontrar. melhor do que o Rogério. Exatamente. Mas, e aí, que como é que totalmente vai... fora do radar. E aí você vai... A comparação vai ter. Eu não tô dizendo que não vai ter, não. Mas eu acho que o próprio Vojvoda, ele mostrou que o Fortaleza hoje, ele tem condições de atrair ou de encontrar alguém que tem a capacidade de dar sequência ao trabalho. E eu até acho, André, que hoje tem mais condições do que tinha lá na época com o Rogério. Sem dúvida nenhuma. Mais mercado e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Vojvoda não é nem de tipo do trabalho da diretoria para encontrar uma peça ali que possa engajar. É o trabalho do jogo. Mas exatamente, extrair o personagem Vojvoda, sabe? É o tamanho dele na história do Fortaleza. Eu acho que vai ser muito mais difícil. Isso aí não. O Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza. Exatamente. Por que a gente valoriza Mas quando tanto? o Ceni chegou, muita gente considerava o Ceni o maior técnico da história do Fortaleza. Por que a gente valoriza tanto os feitos de Abel Ferreira? Que a gente olha para o time do Palmeiras e o time do Palmeiras não é um super time. Palmeiras tem um bom... Poxa, como é que não pode? Ganha tudo, mas a gente coloca muito... Assim, cara, é muito do trabalho do Abel. Se for botar na balança, o melhor elenco é do Flamengo. Sim. Do Atlético Mineiro. Sim. Né? Esse trabalho agora do brasileiro do Renato Gaúcho foi espetacular. O time do Grêmio, bem mais ou menos, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Bem mais ou menos. Vindo de um acesso do ano passado, de um acesso. Série B. Sabe, aí onde é que eu acho, assim, e o que o Vojvoda conquistou nos últimos 3 anos, o Vojvoda, não dá pra gente dizer que o Vojvoda teve um fracasso. Olha quantos jogos ele tem, assim, cara, que fracasso. Isso aqui foi um fracasso, foi horrível. Fortaleza não teve nenhum campeonato que você dissesse assim, que decepção. Que fracasso. Horrível essa participação do Fortaleza. Você diz assim, podia ter entregado mais aqui, mas uma nunca... coisa ou outra. Mas nunca é uma... E aí onde é que vem um grande mérito do Vojvoda. Ele consegue fazer tudo isso no Fortaleza não é um super time. Esse ano eu acho que era o melhor elenco dos últimos anos. Para mim era o melhor elenco dos últimos anos. Jogadores mais experientes. Pochettino passou pelo River, Lucero era o estrela lá do Colo-Colo. O próprio Romero, que foi um jogador que decepcionou muito nessa temporada, mas que vinha como um grande destaque lá. Marinho chegando depois. Marinho, aquela coisa toda. O próprio Galhardo também. Esse elenco era melhor, embora o Galhardo tenha chegado no meio do ano passado, melhor do que do ano passado. Mas ele conseguiu extrair muito, muito mesmo de um time... Ok, Fortaleza foi 4º colocado no Brasileiro com um time... Beleza, não tinha um super time. E vem, claro, a questão da diretoria de fazer a contratação. Tem todo o mérito da diretoria, mas acho que tem muito da Vojvoda ali dentro. Tem. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora aqui o Fortaleza. E da comissão, que ele né? tá indo embora. Não, pelo amor de Deus. Da comissão, quando fala dele, e todo mundo fala, né, quando a gente procura, né, todo mundo diz, cara, o Vojvoda é muito bom.
mas os caras que estão com ele são bons demais. A comissão também, ele tem um corpo ali direitinho. Eu acho que o Fortaleza como um todo, como a é gente falou no último podcast, é o coletivo. É tanto na comissão do Vojvoda, é o coletivo da comissão, é o coletivo da diretoria, é o coletivo no time. É uma grande família aí que se ajuda, os funcionários também, e que vem fazer esse trabalho incrível. Diferentemente da Verdinha, porque o grande destaque é o André. É o André. Isso aí não tem nem dúvidas. Tem individual sobressai. Rapaz, eu tenho que encerrar agora, viu? Senão vão... Porque é verdade. Não, tu tem que o encerrar. grande destaque aqui é a Martíssima, que é a apresentadora do nosso Fortaleza. Tudo bem. Pois vamos encerrar o Fortaleza Cast aqui. Martinha. Valeu. Vocês falam demais, a gente fala demais aqui, mas muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um Fortaleza Cast, falando sobre essa temporada que se encerrou do Fortaleza. Ano que vem vamos falar muito mais, e esse ano também, né? Porque vai começar aí o mercado da bola, a gente vai trazer mais convidados aqui, então fiquem ligados. Toda semana tem Fortaleza Cast no YouTube do Jogada, também no seu tocador de podcast preferido e, claro, toda sexta na telinha da TV Diário. A gente fica por aqui, semana que vem eu volto. Tchau, tchau. Valeu!